Sobre essa tensão no leste, eu converso agora com o especialista em segurança internacional, professor da ESPM, Gunther Hudzit. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite para o senhor. O que esse reconhecimento russo pode provocar na região, no leste europeu, como a própria Ucrânia e os países vizinhos recebem esse anúncio? Talvez o peso maior nos países vizinhos. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos assistem. É uma situação muito parecida com o que a Rússia fez em 2008 com a Geórgia. Absétia, né, a Abcásia do Sul e a Abcásia e a Ossétia do Sul, que são duas regiões que têm, né, uma maioria de russos que se revoltaram contra o governo da Geórgia, e essa foi a deixa para o governo russo invadir a Geórgia, derrotar em 5 dias, justamente no ano em que se começou a discutir a entrada da Geórgia na OTAN, assim como a da própria Ucrânia. O que mudou de lá para cá? Não mudou nada. Sanções foram colocadas contra, né, as regiões, como a Heloísa Vilela colocou muito bem. Então, o governo americano já estava esperando essa possibilidade. Não alterou a realidade dessas duas regiões. Elas funcionam como governos próprios, independentes da Geórgia, e são reconhecidas pela Rússia, pela Bielorrússia, né? Desculpa, Belarus, né, como dizem hoje em dia, por alguns outros governos. Mas a realidade não muda nada, porque a Rússia criou uma situação de fato. Então, infelizmente, a Ucrânia vai estar realmente nessa situação de que perdeu uma parte do seu território. Mais uma. Vamos ver, mais uma, você tem toda a razão, mais uma, Crimeia foi em 2014. A gente não pode esquecer que esse discurso do presidente Putin foi fundamentalmente para o público russo. Tá? Não foi fundamentalmente para os outros líderes mundiais. Por quê? Porque ele precisa dar uma resposta de dureza, que ele está mostrando um resultado que o eleitor russo saia satisfeito do quê? A Rússia tomou uma decisão defendendo os interesses russos. Tudo muito bem coreografado, como vocês colocaram, do pronunciamento, né, da petição que o Congresso russo já fez, tudo muito coreografado, já vinha nessa direção. E até alivia a própria pressão em cima do Ocidente. Mas é em cima disso, desculpa cortá-la, mas exatamente neste ponto eu queria pegar com o senhor. O senhor acha que esse movimento russo seria o máximo que eles poderiam fazer, que Vladimir Putin poderia fazer antes de uma invasão? Eu digo, para não ter a invasão, reconhecer essa independência de Luhansk e Donetsk, sofrer com algumas sanções, mas conseguir manter a OTAN fora da Ucrânia e não ter invasão? Se a gente parar para buscar um pouquinho nas notícias, o presidente Biden foi criticado, se eu não me engano, no comecinho de janeiro, agora já perdi o tempo exato, quando ele disse que se houver uma invasão completa, em larga escala, né, sanções muito duras virão. E aí, então, ficou no ar aquela história, né, um questionamento de, peraí, se não for, então, uma invasão em larga escala? Se for algo limitado, as sanções vão ser limitadas. Portanto, que a Rússia, a economia russa, não sofreria um embargo muito forte e que, portanto, não teria reações muito grandes para a economia russa. Então, ali, o Biden foi muito criticado por parece que ele teria aberto uma porta para uma alternativa. Então, de lá para cá, o presidente Putin ter tomado essa medida parece ser algo muito bem coreografado com o Ocidente, inclusive. Por isso mesmo, esquece reunião entre os dois. Vamos ver dessa reunião que a Heloísa falou entre, né, Blinken e Lavrov. Muito provavelmente essa reunião vai ser mantida, mas dos dois líderes agora é praticamente impossível. Ao mesmo tempo que algumas sanções poderiam ser moduladas, elas seriam mais severas se houvesse uma invasão, como houve uma independência dessas duas regiões que aparecem no nosso mapa agora, Luhansk e Donetsk em laranja, a Crimeia ali em amarelo, que já tinha sido tomada pelos russos em 2014, agora Luhansk e Donetsk, a Rússia reconhecendo a independência, modulando-se essas sanções, não tão severas assim, já que não houve uma invasão.
a OTAN ou mesmo as tropas militares dos Estados Unidos não precisariam fazer reforços neste momento, num mais um passo de escalar militarmente essa tensão? Vamos ver qual vai ser a resposta do governo ucraniano. Inclusive, todo o discurso do presidente Putin foi mais ou menos: olha, eu tomei essa atitude porque vocês lá atrás fizeram uma independência que não foi legítima, ou seja, estou reagindo, eu não estou agindo, eu estou reagindo a um processo que vocês desencadearam. Ele jogou toda a culpa no governo ucraniano. De novo, não esquecendo que esse discurso foi para o povo russo, né? Desculpa cortar para o senhor mais uma vez, mas o presidente Putin chegou a dizer que a Ucrânia estaria produzindo se preparando para produzir uma arma nuclear. Isso realmente mostra bem que é tentar construir uma narrativa para o povo russo, porque todo mundo sabe que esse processo não está acontecendo. Muito pelo contrário. Os ucranianos devem se arrepender profundamente de terem aceitado a negociação que os americanos propuseram nos anos 90, dela abrir mão dos mísseis nucleares e ogivas nucleares, bombardeiros nucleares que a Ucrânia tinha quando houve o esfacelamento da União Soviética. Devolveu tudo. Com certeza, eles deram em troca do quê? Uma ajuda financeira muito grande por parte do governo americano, porque a Ucrânia, naquele momento, era a quarta potência nuclear do mundo. Então, se ela tivesse mantido esse arsenal, com certeza a gente não estaria vivendo essa crise que a gente vive hoje. Mas, voltando, é realmente uma construção de uma narrativa, como se diz hoje, que o presidente Putin está colocando: olha, a responsabilidade agora da escalada de violência é com a Ucrânia, não é comigo. Agora, acabou de chegar uma informação da agência de notícias Reuters dizendo que o Vladimir Putin teria ordenado uma operação de manutenção de paz nas duas regiões separadas do leste da Ucrânia. A gente ouve paz, fica até otimista, mas quando o presidente russo ordena uma operação de manutenção de paz em duas regiões em território ucraniano, o quanto nós nos preocupamos com essa frase apenas, professor? Realmente é preocupante. Porque se for encenado um daqueles cenários possíveis de um ataque, flag attack, um ataque de mentira, totalmente fabricado pelos russos, para mostrar que as tropas russas foram mortas e culpando o governo ucraniano, ele estaria criando uma legitimidade, entre aspas, para invadir o território ucraniano. Ele está nesse processo todo muito bem coordenado por Moscou, de criar dificuldades para a Ucrânia, que realmente tentar usar a força agora com oficialmente soldados russos nessa região, matando soldados russos, aí sim estaria aberta a porta para uma intervenção militar russa. Ou seja, ele está colocando mais uma dificuldade para o governo ucraniano responder militarmente. E por isso mesmo, eu acho que temos que esperar para ver essa reação de Kiev. Professor, eu peço licença para o senhor para a gente colocar também nessa conversa o nosso analista de internacional, Lorival Santana, que está acompanhando desde cedo eram os preparativos para esse discurso do Vladimir Putin, acompanhou todo o discurso de Putin e pode trazer para a gente algumas informações que só ele tem pelas fontes que possui naquela região no leste europeu. Lorival, boa noite, muito obrigado por estar com a gente aqui no CNN Prime Time. Primeiro, a sua análise no discurso de Vladimir Putin e nas reações que nós vimos até agora. Nenhuma grande reação ucraniana ainda. Boa noite, Gunther. Boa noite, Márcio. Sim, mas uma grande reação dos separatistas russos. Em primeiro lugar, naquela imagem que a gente mostrava, aquela imagem mais aberta, estava o Putin do lado direito da nossa tela e do lado esquerdo 2 líderes separatistas, esses aí, ó. Tem 2 líderes separatistas que estavam também assinando o decreto, mostrando que eles estão trabalhando em total colaboração. E depois da assinatura do decreto, um líder separatista do Donetsk, que é o Alexander Borodai, que hoje em dia é deputado da Duma do parlamento russo, disse que os separatistas agora vão pedir ajuda à Rússia para controlar o território restante de Donetsk e de Luhansk, que está nas mãos ainda do governo ucraniano, que é metade dos 2 territórios. Pois bem,
Quando o Putin, essa notícia extremamente importante que você acaba de trazer, ordena a operação de manutenção de paz nas duas regiões separadas do leste da Ucrânia, de novo ele está seguindo o roteiro que ele seguiu na Geórgia, porque na Geórgia, na Abcásia, ele tinha lá, aliás, na Geórgia e na Ossétia do Sul, ele tinha 3.000 soldados russos que supostamente estavam ali para preservar a paz. Ele, no dia 2 de agosto de 2008, ele retirou as forças da Abcásia, que era uma das duas regiões, também eram duas regiões separatistas apoiadas pela Rússia. A única diferença é que os abcásios e os ossétios não são russos étnicos, mas ele então entregou o passaporte para que eles se tornassem cidadãos russos. Pois bem, ele no dia 2 de agosto retirou as forças da Abcásia, dizendo, não, nós estamos aqui só para reparar uma ferrovia. E 5 dias depois ele invadiu a Ossétia, alegando que as forças de paz russas estavam sob ameaça dentro da Geórgia, assim como os cidadãos russos na Abcásia e na Ossétia do Sul. É exatamente o mesmo roteiro que ele está seguindo e, como você bem assinalou, Márcio, é extremamente delicado que ele esteja enviando, então, agora de forma sumida, porque desde 2014 que soldados russos, identificados como mercenários, sem as insígnias do exército russo, chamados ironicamente pelos não russos de os homenzinhos verdes, estavam lá, já estão desde então atuando e ajudando os separatistas, os combatentes separatistas russos, que só os combatentes separatistas russos étnicos formam 15.000 militares nessa região, que é uma região pequena, que tem cerca de 4 milhões de habitantes, Márcio. Agora, Lorival, muito obrigado. Deixa eu só voltar. Uma última pergunta para o professor Gunther. Em cima do que o senhor falou, professor, sobre os americanos poderem considerar, a gente não sabe ainda, essa uma grande invasão ou uma pequena invasão, uma não tão grave invasão. Corre o risco dos Estados Unidos falarem, entre eles, claro, nunca abertamente, lança-se sanções contra a Rússia, mas, ok, dos males o menor. Fica aí com Luhansk e Donetsk e começa a querer deixar essa fervura descer por si só, deixando o tempo passar. Existe esse risco dos americanos chegarem, não foi tão grave assim, vamos continuar? Acredito que eles vão caminhar nessa direção, mas o grande problema é que não vai parar aí. O presidente Putin quer realmente rediscutir toda a estrutura de segurança europeia, em que leva em consideração os interesses russos, principalmente a presença de duas bases de rastreamento, radar para rastreamento de mísseis, que ele considera isso uma ameaça. Portanto, essa relação tensa, crise, que não é mais tensa, de uma crise entre OTAN e Rússia, não vai parar, mesmo que siga esse roteiro que você disse. O governo americano vai por sanções não muito graves, mas que eles sabem que não vai parar por aí. Essa rediscussão o presidente Putin quer que aconteça. Gunther Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Ainda nessa edição a gente vai ter também o retorno do nosso analista internacional, Lorival Santana. Muita coisa para a gente analisar e o professor nos ajudou muito nesse comecinho aqui para entender um pouco do que nós estamos vendo neste momento, a história acontecer e de uma forma bastante preocupante. Professor, muito obrigado mais uma vez, boa noite. Eu que agradeço, boa noite.